Olá, tudo bom? Ultimamente você vem percebendo que a sua memória tá piorando? Às vezes a gente esquece onde deixou a carteira, a chave do carro, coisas do passado mais distante que a gente tentava lembrar e não consegue, o nome de alguém que encontra na rua. Isso acaba sendo associado com as pessoas com mais de 50, 60 anos, mas eu já te adianto que isso não é uma coisa inevitável para a sua vida. Quando a gente pensa em melhora da memória e tudo mais, tem um país que salta aos nossos olhos, que é o Japão, né? O Japão é um país de pessoas muito centenárias, existe uma grande população de pessoas mais idosas e eles investem muito em pesquisa científica para as pessoas mais idosas. Então, hoje eu trouxe para você aqui estratégias cientificamente comprovadas que as pessoas japonesas fazem para melhorar a memória, para melhorar a clareza mental. E apesar de falar que são estratégias japonesas, são coisas que vocês podem colocar em prática aí no dia a dia. Então, você vai amar esse vídeo, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quantos anos você tem? Você vem percebendo que a memória está rareando, você percebe isso mais em memória de curto prazo, né? Como eu te falei, da chave, da carteira que esquece, entra na sala e não sabe o que foi fazer lá, ou de coisas mais do passado, né? O nome de alguém que você esquece, um fato que você tenta lembrar e não consegue. Escreve para mim aqui nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você gosta de vídeo assim com estratégias para melhorar a sua saúde, a sua parte mental, né, para o dia a dia, dá sua curtida. Eu vou perceber que você gosta de trago mais vídeos assim. Sem contar que a curtida, para mim, é muito importante. Mostra para o YouTube que você confia e apoia o meu canal. Então, se você puder, deixa sua curtida, tá bom? Eu te falei que o Japão é um dos países que mais investe nesse pessoal mais antigo, né, mais idoso. Eles fazem muitas pesquisas científicas e existem algumas estratégias cientificamente comprovadas que ajudam a melhorar o nosso cérebro. Eu vou falar aqui algumas coisas em japonês, não sei se eu tô falando certo porque eu não falo japonês, mas o nome da nossa primeira estratégia é Rádio Taiso, ou seja, traduzindo, seria a ginástica da rádio. Isso é porque desde a década de 20, milhões de japoneses começam o dia com essa ginástica da rádio, ou Rádio Taiso, né, como eu falei aqui, que são exercícios leves transmitidos antigamente, né, na década de 1920, começava em rádio, porque não tinha TV, depois passou para televisão, são transmitidos mesmo diariamente, que são alongamentos, movimentos coordenados, pequenas flexões, tai chi chuan. E por que isso funciona? Isso melhora a circulação sanguínea como um todo, ativa e estimula o nosso corpo, garante mais oxigênio para o seu cérebro. Primeiro ponto positivo. Segundo, estimula o equilíbrio e a concentração motora, que a gente já sabe que está relacionado à cognição. O nosso cérebro está todo interligado para o nosso corpo. Então, às vezes, você ativar o seu pé, ativa o cérebro por causa do cerebelo. Você ativar áreas diferentes do seu corpo, estimulam áreas diferentes do seu cérebro. Então, ajuda a memória, a concentração, o foco e a clareza mental. Terceiro benefício dessa técnica é que ela muitas vezes é feita em grupo, então traz a socialização, que é tão importante, que é outro fator de proteção contra a demência. Então você pode adaptar para a sua rotina, você pode fazer 5 minutos de alongamento e movimentos leves todas as manhãs já vão ser um bom começo para você. A gente sabe que trazer uma rotina de autocuidado logo de manhã traz muitos benefícios para a nossa saúde do nosso cérebro. E apesar de ser uma rotina japonesa, é uma coisa que a gente pode incorporar na rotina mesmo estando no Brasil. Segunda coisa que os japoneses fazem muito e que tem uma ótima correlação com memória, cognição e o nosso cérebro é a leitura em voz alta e fazer cálculos simples. Ninguém precisa ser um astro da matemática, nem recitar Shakespeare aqui, a ideia não é essa. Mas no Japão, os pesquisadores desenvolveram programas de treino cognitivo para idosos baseados em algo muito simples, que é ler coisas do dia a dia alta todos os dias e fazer continhas de cabeça. A evidência científica é que estudos mostram que essas tarefas ativam várias áreas do cérebro ao mesmo tempo: linguagem, atenção, memória de trabalho, e aí em idosos com declínio cognitivo leve, então pessoas que já estavam começando a esquecer muitas coisas, apresentar sinais iniciais de demência, houve uma melhora na velocidade do raciocínio e na memória funcional, o que acaba sendo interessantíssimo. Então, dica prática é você ler 10 minutos todos os dias. 10 minutos, gente, é muito pouco tempo. E isso acaba estimulando você a um outro hábito, que é ler.
Ler por si só já é muito interessante, agora ler em voz alta é melhor ainda, se você puder fazer isso em voz alta, melhor ainda para você. E depois, se você puder, fazer alguns cálculos rápidos, como soma, subtração. Não precisa fazer nenhuma divisão com casa decimal, a ideia não é essa, é só treinar o seu cérebro em áreas diferentes, porque aí isso vai estimular mais a sua cognição. Antes de continuar, eu quero deixar duas coisas claras aqui. Primeiro, que eu estou dando várias ideias aqui, respaldadas pela ciência, mas você não precisa fazer tudo isso todos os dias, né? Você pode escolher. E, inclusive, você pode variar. Um dia você pode ler, outro dia você pode fazer esse exercício de manhã, e outro dia você pode fazer as outras dicas que eu vou dar aqui. A ideia é variar e não que você sinta uma pressão de fazer tudo todo dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, voltando na questão da leitura e dos cálculos, essa ideia dos 10 minutinhos é o mínimo, mas óbvio que se você estiver lendo um livro maravilhoso e quiser ler mais tempo, fique à vontade. Quanto mais, melhor para você. Terceira dica é o banho de floresta. O nome é Shinrin-yoku. Mais uma vez, não sei se eu tô falando direito, porque eu não falo japonês, mas é isso. E a ideia é que o Japão é muito famoso por valorizar o contato com a natureza, né? Quando a gente pensa em Japão, eu, pelo menos, penso em Tóquio, né? Aquela cidade super cosmopolita, uma super megalópole, muito prédio, muita coisa assim, mas também tem aquelas áreas rurais super lindas, aquelas praias maravilhosas, e eles valorizam muito a natureza, eles valorizam muito a floresta, as praias, o contato, né, com a ancestralidade, e esse Shinrin-yoku significa, literalmente, até onde eu sei, banho de floresta, ou seja, caminhar devagar em meio às árvores, prestando atenção nos sons, nos cheiros, na sensação, nos animaizinhos que tiverem ali. E a ciência já demonstra que isso reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, que prejudica a memória. Também melhora o humor e a qualidade do sono. Principal, né, coisa para melhorar a nossa lembrança, a nossa memória e fixar a informação. Então, dormir bem é fundamental e diminuir o cortisol é fundamental para você dormir bem. Aumenta a atividade do sistema nervoso parasimpático, que é o que traz o foco, a calma no dia a dia. Então, às vezes você fala assim, Patrícia, não moro perto de floresta, o que eu faço? Pode ser parque, jardim, pode ser mar, em qualquer tipo de natureza que você tenha ali por perto, você pode tentar entrar em contato no dia a dia, alguns minutos, para ter essa diminuição do cortisol do estresse. Quem é que nunca foi para a praia, sentou ali, observou o mar, sentiu aquele cheiro de mar e parece que, né, a gente desacelera. Natureza, você foi para um parque, para uma floresta, sentiu aquele cheirinho da grama, da terra molhada, parece que você entra em outra atmosfera realmente. Então, tenta incorporar isso para sua rotina se você conseguir, para ter esses benefícios para a memória e para o cérebro também. Terceiro benefício científico é o uso do chá verde todos os dias. A gente sabe que no Japão o chá verde é como se fosse um café para a gente, né? Eles usam o seichá, o matcha, e é a presença diária mesmo para eles, é parte da rotina. E também não é só uma bebida cultural, claro que é, mas também é um aliado para o cérebro. Vários estudos já verificaram que o chá verde é rico em catequinas, que são antioxidantes que reduzem o envelhecimento cerebral, um primeiro ponto ultra importante. Também tem a L-teanina, que promove o relaxamento sem causar sono. Então ele consegue ficar naquele meio termo em que te relaxa, mas não te dá sono, e também promove o foco e a atenção sem causar ansiedade. Então, se você é uma pessoa ansiosa, tentar substituir o café pelo chá verde pode ser muito bom para você. Em estudos populacionais no Japão, analisando a população japonesa, verificaram que idosos que consomem o chá verde regularmente têm um menor risco de demência. Então, isso aí é ouro para gente. E a recomendação prática é de 2 a 3 xícaras por dia, preferindo versões caseiras, que você mesmo faça em casa. Uma colher de chá, do chá verde, 300 ml de água fervendo, mistura as duas coisas, 10 minutinhos, acrescenta no dia a dia. Com certeza vai trazer muitos benefícios para a sua saúde. Outra ainda benefício, outra coisa que você pode trazer para a sua rotina é uma estratégia de ritmo e canto, que são exercícios para atenção e para memória que os japoneses fazem. As pesquisas também investigaram práticas que combinam voz, ritmo e movimentos das mãos, como se fossem canto, uma mini dancinha assim e movimento das mãos. Por exemplo, repetir sílabas curtas em voz alta enquanto movimentam os dedos em sequência, fazer movimentos assim,
ou batem palmas de uma maneira específica. Isso ativa simultaneamente áreas motoras, auditivas e da linguagem do cérebro. Então, ele estimula muitas áreas do cérebro, estimula a sincronização neural, que melhora a atenção e a flexibilidade cognitiva. Esse exercício é fantástico. Em alguns estudos, idosos que praticam esses exercícios rítmicos mostraram melhora no foco e na memória de curto prazo. Então, você pode tentar bater palma em padrões diferentes, padrões rítmicos diferentes, lento, rápido, com pausa. Você pode tentar repetir sílabas simples em casa de formas diferentes, batendo palma, tatati, tatatá, lalala, lilá. Existem até alguns vídeos na internet com idosos fazendo isso que você pode buscar e fazer. Tá em japonês, mas é só sílaba mesmo, você deve conseguir fazer, não precisa saber falar japonês para fazer. E, mais uma vez, se você não se sente confortável, é mais um dos benefícios aqui, né, das estratégias que eu trouxe para você. Me conta quais dessas estratégias você achou mais interessante e quais você vai tentar colocar em prática hoje mesmo. Vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.